Tá aqui. Vamos voltar e vamos voltar. Senhoras e senhores, agora sim, estamos no 11º episódio, episódio número 11 do Positivo Cast, com muito orgulho no coração. É um prazer ter você aqui com a gente. Pega caneta, papel, puxa a cadeira, senta aqui pertinho da gente, que o conteúdo hoje promete. E hoje nós vamos falar sobre legislação e outras cositas mais. E para falar sobre isso, nós trouxemos um fera, um especialista. E deixa eu falar aqui o currículo dele, porque como é muita coisa, gente, eu não consigo decorar isso tudo, então eu vou ler para vocês, tá? Antes de mais nada, meu nome é Enéas Nascimento, eu sou entusiasta da comunicação e vamos que vamos pro 11º episódio. Hoje temos a honra de receber em nossos estúdios do Positivo Cast o professor Mark, um profissional com uma trajetória impressionante e multidisciplinar, sabe por quê? Segura aí. Graduado em filosofia, especialização em educação profissional e ensino técnico, professor também é técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, instrutor de trânsito credenciado pelo Detran, só um minutinho. Vamos continuar. Especialista em transporte de produtos perigosos. Professor Mark está há 17 anos na instituição SEST Senat, uma instituição, diga-se de passagem, respeitadíssima não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, onde ministra cursos especializados como MOP, transporte coletivo, transporte escolar, emergências, cargas indivisíveis e motofrete. Pera aí, tem mais. Além de capacitações em normas regulamentadoras e formação para jovens aprendizes, com ampla experiência em atendimento pré-hospitalar, UTI e emergência hospitalares, tá? Ele traz uma visão rica e abrangente sobre temas ligados à segurança e formação no trânsito. Eu acho que a pergunta que eu tenho que fazer aqui é o que o professor não faz. Eu acho que é uma pergunta mais sábia, né? Mas é com muito carinho que eu quero receber aqui o professor Mark aqui em nosso estúdio. Professor Mark, seja bem-vindo aos estúdios do Positivo Cast, querido. Como é que você tá? Tudo ótimo, Enéas. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande. Satisfação é minha, né? Vamos então começar as perguntas de vestibular, professor? Com certeza. Perfeito. Então, sem perca de tempo, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor professor quais são os principais desafios enfrentados hoje em dia para melhorar a segurança no trânsito, tá? Especialmente no contexto dos motociclistas e pedestres. Essa parte aí é um pouquinho... Perfeito. É polêmico, né? Perfeito. Você sabe que eu li uma pesquisa e ela fala que em um ano a gente perde aproximadamente uma semana no deslocamento. Uma semana? Uma semana. Registradíssima. Isso. E numa vida inteira a gente perde um ano. Nossa. No trânsito. É incrível isso. E a tendência, na minha forma de enxergar como a gente observa o nosso trânsito atual, é piorar. É piorar, professor? É piorar. A gente tem um crescimento exacerbado da população. A gente está aí com o IBGE, o último censo de Florianópolis, são 576 mil habitantes. É bastante coisa. Né? São 6 milhões de carros, né, registrados hoje em Santa Catarina, que estão circulando. Uau. Então é muita coisa. Né? Bastante coisa. As estradas continuam ainda da mesma forma. Né? A gente está tendo aí uma observação, né, em relação ao planejamento que está sendo feito hoje, né? Mas até pouco tempo atrás não se pensava nessa questão. Né? E para fugir desse trânsito caótico, para a gente chegar mais rápido no nosso destino, é comprar uma moto. E é onde vem um número aí crescente de acidentes aqui na nossa região, e a maioria acidente e trajeto. São pessoas que estavam saindo de casa para o trabalho ou retornando. Então a gente pode entender ali que são cenários que diariamente a pessoa percorria. Né? Então falar que o trânsito é perigoso lá na região A, B, não. Todo local o trânsito é perigoso. E a gente precisa estar atento às normas de circulação. Elas são muito claras, são muito fáceis de serem compreendidas. Né? Uma das questões que eu sempre abordo dentro das salas de aula é a própria sinalização. Né? Então, quando a gente fala da placa pare, que é parada obrigatória, todo mundo sabe que eu sou obrigado a parar ali diante da placa de pare. Mas tem gente que não sabe para que serve essa placa. Eu vou um pouco além, a pessoa sabe, mas ela ignora porque talvez ela tenha aquele excesso de autoconfiança, nada vai acontecer com ela. Né? O que está em primeira questão ali naquele momento é a agonia de chegar no seu destino. Nossa. E isso acaba atropelando várias questões, entre elas a segurança. E foi comprovado cientificamente também, eu acho que, acredito que o senhor vai concordar, que a maioria dos acidentes é quando você está retornando para casa, né? Porque foi o que você falou, a pessoa está nessa agonia de voltar e
olha a placa, para e fala assim, não, tá tudo sob controle, eu tô vendo todo mundo aqui, eu vou partir direto. Quando a gente está num trecho que diariamente a gente percorre, a gente acaba estabelecendo o princípio do conforto, né? Eu tô tranquilo, né? Tô relaxado, eu já conheço, passo todos os dias por aqui, mas a própria palavra trânsito, ela já nos traz essa ideia de que tudo está em movimento e mesmo sendo a mesma via, o cenário ali muda constantemente. São pessoas diferentes, são veículos diferentes, animais. Então eu tenho que ter essa percepção de risco. Então é isso que muitas vezes a gente nota que o povo deixa a desejar. Perfeito. Agora, professor, uma pergunta que eu acho bem interessante, tá? Que fala sobre a questão do comportamento. Aliás, a primeira pergunta foi meio perpendicular, né? E essa pergunta é o quê? Como o comportamento dos condutores, o professor Mark, pode ser trabalhado para reduzir acidentes e promover uma convivência mais harmônica, né, entre todos os usuários das vias? É outra história para... É uma senha de cofre, né, para tentar resolver a situação. Mas existe política pública ou política social em cima disso? Como o conteúdo que vocês trabalham, né, está sendo ministrado no sentido de mudar o comportamento dos condutores? Né? Enésio, você sabe que falar de comportamento é um desafio para nós, que estamos em sala de aula. Total. Porque para passar conteúdo é fácil. Né? Se falar de legislação é fácil, falar de direção defensiva é fácil. O difícil é fazer a pessoa se conscientizar que ela tem que colocar isso em prática. Uma coisa é o conhecimento, a outra coisa é a ação. Né? Então, hoje, tem inúmeras propostas aí interessantes. Né? Nós temos a lei a 12.587, que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né? Que tem trabalhado essa questão da inversão da pirâmide, fazer com que cidades com mais de 20 mil habitantes se preocupem com um planejamento mais ordenado, com um trânsito mais fluido, né? A proposta, por exemplo, de preservar a vida de pedestres, né? Então a gente tem trabalhado muito essa questão da percepção do condutor com relação aos mais vulneráveis. Entender o valor da vida humana, né? Perfeito, é o cerne de tudo. Se a gente pega a Lei 9.503, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, a proposta é essa, é defender a vida. Né? E qual é o valor da vida? A gente precisa pensar nisso. Né? A gente tem muito essa ideia que a desgraça só acontece na casa do vizinho. E quando acontece conosco, a gente começa a repensar um novo cenário. E eu não preciso esperar que essa tragédia bata a minha casa. Eu tive uma situação em sala de aula, até me permite dividir aqui com você e com os que estão nos acompanhando. É um senhor que fez um curso no transporte de produto perigoso, alguns anos atrás. E é muita história, né? São muitas, mas essa me impactou bastante porque era uma conversa sobre direção defensiva e eu não estava falando nada de tragédia, enfim. Mas e fluiu aquilo ali. Exato. E de repente a pessoa se retirou da sala de aula em prantos. E aquilo me chamou a atenção. Eu chamei, na hora do intervalo, esse senhor para conversar e ele me confidenciou que ele tinha perdido toda a família em um acidente de trânsito, provocado por um motorista alcoolizado. Motorista alcoolizado. Ele foi o único que sobreviveu na tragédia, ele estava dirigindo o carro. Né? E aquilo impactou de tamanha forma que qualquer coisinha que se reportasse a ideia de um sinistro de trânsito, era um gatilho para ele. Ele já perdia todo o controle emocional. Nós ajudamos esse senhor posteriormente, né? Um apoio psicológico, tudo. Fizemos todo o encaminhamento que foi necessário naquele momento, só que infelizmente a gente não conseguiu ter o resultado que a gente desejava, né? E ele acabou posteriormente falecendo. Né? Então isso mostra a responsabilidade que a gente tem quando a gente está na direção de um veículo automotor. Né? A gente vê muita gurizada hoje, né, tirando a habilitação e não tem esse senso de responsabilidade. Né? Talvez pela idade, me parecem que são super-heróis. Né? É um senso de valor à vida, não tem nada, zero. Não tem medo do álcool, não tem medo da velocidade, acham que não vai acontecer nada com eles. A graça, né, de tudo que acontece. Mas quando perdem uma perna, quando perdem, né, um membro da família, começam a repensar que poderiam ter sido muda totalmente a concepção. Diferente. Exato. Né? Então, eu acho que isso a gente tenta, dentro de sala de aula, é um trabalho cirúrgico, de fazer as pessoas se conscientizarem dessa responsabilidade que cada um tem quando está no trânsito. E não é só na direção.
até na qualidade pedestre. A gente já viu acidentes aí de pessoas que atravessam a via mexendo no celular, são atropelados e acabam falecendo. Nós tivemos um acidente na Beira-Mar Norte o ano passado, se não me falha a memória. Né? Isso, né? E ela acabou sendo atingida pelo ASO, que é o Auto Socorro de Urgência do Corpo de Bombeiro. Nossa! Né? Foi uma fatalidade, mas estava ali, né, provavelmente distraída, né? Com fone de ouvido, isso é muito comum, um celular na mão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O trânsito é um local por si só perigoso. Se a gente tem um ambiente perigoso, a gente tem que calcular o risco. E o risco, né, a gente consegue mediar cuidando de pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Né? É não usar o celular, é usar um cinto de segurança, é cuidar da velocidade, é prestar atenção e redobrar atenção quando vai atravessar uma via e assim por diante. E professor, é importante também criar essa consciência social, não sei se esse é o nome, né? A partir das escolas também, municipais, estaduais, particulares, existe um programa assim que está sendo elaborado? Nós temos alguns projetos paralelos que são feitos, né? Não exatamente como tema, né? De disciplina, como disciplina, por exemplo, mas é costurado esse trabalho paralelo com essas crianças e adolescentes. Só para você ter uma ideia, lá no CSNAT a gente tem um projeto chamado Transitolândia. Transitolândia. É uma parceria com a Guarda Municipal. Então, durante o ano, as crianças são encaminhadas para lá, é feito todo um trabalho lúdico, né, de mostrar a importância da segurança no trânsito, porque é de pequeno que a gente tem que começar a fazer esse trabalho. Né? Preparar a mente deles para isso. Exato. E é interessante porque tem até adultos que já falaram para mim, mas a criança não entende. Eu tenho alunos, Enéas, que fala para mim assim, ó, o professor, eu fui tirar o carro esses dias da garagem, e eu botei a minha pequenininha lá de 4 anos, ela bateu no meu ombro e disse, seu pai tá sem o cinto. Eu só ia tirar o carro. E ela participou da Transitolândia. E ela participou desse projeto, né? Então, isso foca, né, de tamanha forma que a criança acaba gravando a importância de pequenos detalhes. E ela chama a atenção do adulto também. Isso é legal. E tu vê como é que é a configuração, né? Como é que a criança não esquece. Não esquece. Dessa capacitação. É uma capacitação, na verdade. E ela toma gosto, né, também. Exato, né? Ela cria gosto e ela replica isso pra gente também, né? Porque quando a gente fala de conscientização, é isso. A gente faz um trabalho de formiguinha aqui e ali, e um vai passando pro outro, e daqui a pouco nós temos uma rede de pessoas conscientes, né, da sua responsabilidade. O que vai trazer, vai tornar o trânsito mais positivo, vamos dizer assim. Exato. O exercício da cidadania é isso. Ser cidadão, a gente começa a trabalhar de pequeno. Os valores éticos, morais, né? Então, quando a gente está no trânsito, querendo ou não, a gente está participando de um convívio social, é um fenômeno social. E nesse fenômeno tem regras. Né? Existem regras, com certeza. Exato. Né? Eu posso não concordar com algumas delas, né? É um direito meu. É um direito nosso. Mas a partir do momento que eu estou em um espaço que tem outras pessoas, eu tenho o dever de colocar aquela regra em prática. Porque o que eu deixo de fazer reflete na tua vida. E o que você deixa de fazer reflete na minha, assim por diante. É aquela história, professor, que quando o meu direito termina, começa do outro. Exato. Quando o meu começa, né, termina do outro. Exatamente, é por aí. Agora, professor, assim, quais são os pontos essenciais que todo motorista devia conhecer sobre as regras gerais de segurança do trânsito? Porque realmente a regra é grande, tem bastante regras, até porque elas estão feitas realmente para em cima de situações que já aconteceu, no sentido de não acontecer novamente, vamos dizer assim, né? E especialmente no caso de transporte de passageiro ou produtos perigosos. O que seriam os pontos essenciais? Perfeito. Você sabe que existe uma diferença enorme de uma moto para um carro, para um ônibus e para um caminhão, né? Então, quando a pessoa tira a habilitação categoria A para pilotar uma moto, muitas vezes ela não reconhece aquele cenário, trânsito, como algo que ele precisa se impor e colocar em evidência a sua circulação também. Não sei se você me entende. O motorista de um caminhão, ele tem por si só uma complexidade no espelho retrovisor. A visão dele. É muito limitado, né? No carro também tem, na moto também tem, mas o veículo, ônibus e caminhão, mas é por escala, maior, né? Vamos dizer assim. Exato. Ele é muito mais complexo, né? Tem até registros aí que já foram feitos, né? Do motorista estar na cabine e não conseguir enxergar à sua frente uma moto
que está posicionado a menos de 1 metro. Eu vi até um vídeo desse que o cara pegou o celular e falou assim, olha só onde é que eles ficam. Ficava bem na frente e ele não enxerga absolutamente nada, né? Perfeito. Então, isso é importante que a pessoa reconheça o cuidado quando ela está transitando numa via pública, de se colocar numa posição em que ela precisa ser vista também pelo motorista do ônibus, pelo motorista se do fazer caminhão. ser vista, na verdade. Isso. Aliás, tem uma premissa básica na direção defensiva que diz: ver e ser visto por todos torna-se o trânsito mais seguro, né? Hoje as empresas de ônibus estão adotando de uma forma assim bem interessante, né? Através de um adesivo, não sei se você já reparou, se você não enxerga o meu retrovisor, eu não lhe enxergo. Interessante, eu não enxergo você, né? Isso. Interessante. Então é isso, a pessoa tem que se posicionar em pontos que o condutor que está ali pilotando, dirigindo aquele ônibus consiga te enxergar. Porque se ele precisa fazer uma mudança de faixa, por exemplo, e ele olha para esse espelho retrovisor e o carinha da moto tá em diagonal à porta a menos de 1 metro, ponto cego, né? Ele não vai conseguir enxergar, ele vai jogar o veículo e isso pode provocar um abalroamento, pode provocar uma colisão e, consequentemente, até a morte, né, desse motociclista. Então a ideia realmente é o grande desafio hoje, professor, é conscientizar em escalas, né, a partir do motociclista, que é a parte mais frágil em si. Perfeito. Que apesar do motociclista ter visão de tudo, ele é tão frágil, né? Aliás, nessa escala de moto, carro, ônibus, caminhão, ele é o mais frágil, vamos dizer assim. Perfeito. E ele tem por obrigação de buscar ser visto, na verdade. Com certeza. Ó, tem até a questão que a gente pode citar aqui do próprio corredor, né? Agora deu uma diminuída, né, devido ao contorno, né, viário, mas até pouco tempo atrás nós tínhamos aí semanalmente acidentes trágicos aqui na nossa região envolvendo motocicleta e caminhão. Era perfil, sempre tinha um... Ainda temos esses acidentes, né, mas diminuíram consideravelmente devido à passagem desses veículos de grande porte, né, pelo contorno viário. Mas o que eu gostaria de ressaltar nessa questão é que o corredor não é proibido para passagem de moto. Não é proibido? Não, não é proibido. Agora, tem que se observar alguns detalhes com relação à questão de velocidade, distância de segurança, e isso a gente nota que a maioria dos condutores não adotam, né? Então, às vezes querem competir espaços que mal passa uma pessoa, quem dirá uma moto. E é por isso que acaba perdendo o controle e, por vezes, parar debaixo de uma roda de um caminhão. Nossa. Né? E é uma cena triste, né? É lamentável, é triste. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer alguns atendimentos nesse sentido. O senhor já fez, o seu trabalho também nessa parte do UTI? Trabalhei antes de atuar, de lecionar. Né? E a experiência que eu tenho hoje em sala de aula é um pouco da prática que eu vivenciei também. Então, eu consigo trazer essa realidade para fazer com que o aluno enxergue melhor que não é só a questão ali envolvendo números, né? Envolvendo artigos, mas é a vida dele que está em jogo. Isso é importante. E o fato de você trabalhar ali literalmente com a mão na massa, você tem propriedade para falar sobre o que acontece, o que pode acontecer também se você não respeitar as regras de trânsito, né? Com certeza. Professor, na sua opinião, o que precisa ser atualizado hoje no modelo atual de formação de motoristas profissionais, né, para torná-los mais preparados para desafios de mercado e das estradas? Assim, o que precisa ser atualizado hoje? Você sabe que de alguns anos para cá melhorou muito essa questão de se exigir alguns tipos de treinamento para determinados profissionais que atuam no segmento de transporte. Deixou de... A gente tem os próprios cursos regulamentados como exemplo. Né? Paralelamente, nós temos outros treinamentos também em relação a isso. O que eu vejo? Ainda como cultura nossa, eu só vou procurar uma qualificação quando me obrigam. Quando o cara me para lá na estrada, né, o policial, e exige que eu tenha uma certificação. Então isso é lamentável, né? Embora tenha se mudado um pouco ainda essa ideia, as empresas estão investindo muito, tem muitas empresas boas no transporte de carga e passageiro que investem maciçamente em treinamento, né? Mas a pessoa também tem que querer, né? Então hoje eu sempre alerto em sala de aula a importância do motorista buscar conhecimentos na área do transporte. Ah, mas eu sou motorista de ônibus, não preciso saber sobre transporte de produto perigoso. Vai agregar conhecimento. Com certeza. Vai agregar valor. Vai fazer você reconhecer uma outra visão, vai reconhecer um outro cenário que você não enxergava anteriormente. Está entendendo? Então, o mundo hoje é diverso em relação a esse conhecimento na área do transporte. Está aí o exemplo das tecnologias que estão vindo dentro
do caminhão e do ônibus, tecnologias embarcadas. É incrível, né? Ainda a gente tem motoristas que relutam em mexer no aparelho celular. Como é que o motorista vai conseguir interagir com tecnologia, né, embarcada dentro de um veículo? Então ele tem que sair daquela zona de conforto e tem que buscar com propriedade mais conhecimento. Porque lá na frente nós vamos ter uma mudança significativa nessa ideia do que a gente enxerga hoje como motorista. Vai mudar muita coisa. Tem lugares que já se chama até, não de motorista, mas gestor de unidade móvel. Gestor de unidade móvel. Seria um boom. Que não deixa de ser. Né? O cara está gerenciando, né, administrando uma unidade que está em deslocamento. Né? Eu digo que o motorista é o cara que não tem uma formação acadêmica que se exige. De faculdade, né? Exato. Mas se ele for trabalhar no transporte produto perigoso, ele tem que conhecer um pouco de química. É verdade. Tantos produtos perigosos. Possível. Para se proteger, na verdade. Com certeza. Né? Ele não é um advogado, mas ele tem que conhecer de leis. Né? Ele não é matemático, mas ele tem que saber, né, que um veículo que trafega a 80 km por hora está percorrendo 22 metros por segundo, então quanto tempo ele precisaria, né, para realizar essa frenagem para o veículo com segurança. As leis da física que atuam sobre a curva, então não precisa ser um físico. Então, notem que o motorista hoje é um cara que tem que morder um pouquinho de cada área, tem que ter esse conhecimento, essa miscelânea de informações para gerenciar bem lá o seu veículo quando estiver na estrada. E o conhecimento não se divide, né? Ele soma, né, professor? Perfeito. Verdade. Pode entrar alguém aqui e nos tirar tudo que a gente tem, mas não vai tirar o conhecimento. Eu sempre digo isso em sala de aula. Sabe as palavras, nobre professor. Professor Mark, como o senhor avalia o crescimento das atividades remuneradas na direção? Eu posso dizer, como exemplo, o aplicativo do Uber, né? Como o motofrete também, né? Transporte de cargas. E que impacto isso tem na segurança e na qualidade dos serviços prestados? Porque realmente, quando há essa grande demanda, isso pode prostituir muito, né? Tem que haver uma regra, tem que haver uma capacitação. Não sei se isso faz sentido. Faz. A gente sabe que em qualquer área existe a prostituição de serviço. Sim. Né? Tem sempre aquela barganha que se me cobram X, eu ofereço Y, né? Mas, graças a Deus, a gente vê um mercado hoje mais consolidado nesse sentido. Não tem espaço para amadorismo. Ou você realmente faz a coisa certa acontecer, ou você cai fora do processo. Né? Então, eu sempre digo que a pessoa que não busca qualificação, não está em conexão com a legislação, ela está fadada ao fracasso. Né? Tá aí alguns seleção exemplos. Natural, né? Exato, né? Tá aí alguns exemplos de empresas, às vezes de fundo de quintal, que acabam se envolvendo num acidente, ela fecha. Né? Tá aí, por exemplo, motoristas que se lançaram no uso de um rebite, no uso de uma cocaína, que hoje é o auge, né? Álcool, enfim, e acabaram liquidando, né? Eliminando entrando totalmente. Em óbito, acidente, não, a questão até do próprio viés profissional, né? Porque falar bem de você leva-se tempo, falar mal é rápido. Muito né? rápido. E hoje, quando você vai buscar algo no mercado de trabalho, se faz essa investigação também do teu passado, né? Então tem muitos motoristas que não pensam nisso, né? Você tem que dar o passo certo na vida para que lá na frente, né, todo o que você deixou de fazer volte à tona. Então, porque fica registrado isso aí, né? Fica. Hoje o sistema, ele consegue buscar, nós estamos no transporte produto perigoso, a Pancari, por exemplo, que é uma seguradora, que ela vai verificar como é que está aí a questão, comportamento de alguma pendência, não, até pendência financeira, se teve alguma ocorrência indesejável no passado, que prejudicou, vitimou alguma pessoa. Então, tudo isso conta, tudo isso é relevante, tudo isso é peso na hora de uma contratação. Eu já tive, inclusive, histórias de alunos que perderam oportunidades por causa disso. E digamos que ele tinha acabado de fazer uma boa capacitação, né? De direção. Aí que tá. Geralmente, a capacitação, ela faz você sair do senso comum e entrar numa outra realidade. Do mediano para um outro nível, né? Com certeza. Né? Eu fico muito chateado quando eu encontro ainda pessoas que dizem assim, mas eu já sei tudo, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Né? Se nós soubéssemos tudo, nós não estaríamos aqui. Então, eu posso estar com 100 anos, eu vou ter sempre algo a aprender. Eu sou nessa vida que eu levo, nessa andança que eu faço,
Eu sou um mero aprendiz. Nós somos, né, professor? Eu uso uma máxima que a gente nasce sem saber e morre aprendendo, né? É perfeito. É por aí. Professor, agora assim, uma pergunta interessante que eu estava anotando aqui. Quais habilidades e conhecimentos são indispensáveis para quem deseja se especializar no transporte de carga e passageiros? Considerando a regulamentação e desafios do setor também, porque alguém que está assistindo agora a gente aqui, caramba, pô, é o conteúdo bem que eu precisava, porque eu achava que tirando a categoria D era só tirar a categoria D e o primeiro caminhão que colocar na minha mão eu subo ali e meto marcha, como o pessoal fala. Não é simples assim, né? A gente precisa primeiro traçar um objetivo, né? Qual é o caminho que eu quero seguir no transporte? Então hoje nós temos transporte passageiro, transporte de carga e se especializar. Né? Hoje nós temos treinamentos, inclusive práticos, né? Voltados para essa questão tecnológica, simuladores, que reforçam essa ideia de preparar bem esse profissional para enfrentar esse trânsito que a gente tem lá fora. Agora, professor, o impacto do simulador ajudou bastante? Qual é a sua visão sobre essa tecnologia? É importante deixar claro que, para nós, o simulador ele não tem o objetivo de ensinar a pessoa a dirigir, sim lapidá-lo. De trocar pela realidade, né? Porque os profissionais que geralmente a gente atende já são motoristas, né? Então, muitas vezes, esse profissional, ao longo do tempo, ele começa a adquirir alguns vícios, né? E a gente vê esses vícios interferindo, inclusive, na direção econômica, que é o que as empresas hoje prezam, né? Muito, por esse controle do pneu, do óleo, né? Tem essa conscientização de cuidado? Tudo isso passa pela direção. E eles entendem que o motorista capacitado é menos prejuízo para a empresa também. Com certeza. Por isso a ideia inteligente de investir em qualificação, de investir em capacitação. Quem não se capacita, quem não se qualifica, fica para trás. Então quem investe em capacitação não erra nunca, né, professor? Não, tá sempre ganhando. E se não é para o contexto profissional, é para a vida pessoal. Total, aplicabilidade. Você sabe que eu gosto muito de estudar. E eu fiz uma das formações Técnico Segurança do Trabalho, né? Técnico Segurança do Trabalho, e me ajudou muito. Inclusive dentro de casa, só para teres uma ideia. É mesmo? Né? A gente tem um olhar mais crítico quando a gente olha, aquilo ali é arriscado, aquilo ali é perigoso. Uma quina, uma coisa mal colocada. Às vezes até colocar um prego na parede. Nossa. Faz a gente reconhecer que tem que se tomar alguns cuidados. Tu cria um senso de segurança, né? Quantos acidentes domésticos acontecem também todos os dias? Falta de cuidados. Interessante. O professor aqui, até o diretor participa também, tá? O diretor, você tem uma pergunta pra gente? Manda aí. Peguei ele de surpresa, professor. Peguei ele de surpresa aqui. Excelente, manda. Manda. Vamos lá, qual que é o vício do motorista assim, que é mais perigoso, assim, que tem sido mais prejudicial? Boa pergunta. Além do celular, eu ia falar, tá sobre a mesa aqui, que é o celular. Eu não tô nem pegando aqui. Que é o celular. Mas, além do celular, ele está conectado com o que eu vou falar. Hoje a gente vive a era do imediatismo. Tudo é para ontem. Nada pode esperar. A gente vive cada vez mais com a nossa mente acelerada. Então a gente está pensando o que eu vou fazer depois, amanhã, depois de amanhã. Isso é efeito colateral da tecnologia também. Né? E isso acaba repercutindo no trânsito. Se a gente for lá no trânsito agora, a gente vai ver que a maioria das pessoas que estão dirigindo estão querendo fazer 2, 3 coisas ou mais ao mesmo tempo. Então o celular, ele é uma ferramenta importante. Não estou falando o contrário. Agora eu preciso saber interagir, né? A gente não nasceu com a ferramenta na mão. A gente aprendeu a conviver com ela. Então a gente pode ter esse senso de responsabilidade em também conviver com ela de maneira mais responsável. Cuidado, né? Vou usar o meu celular? Vou, mas no momento oportuno. Eu particularmente, eu vou fazer uma confissão aqui. Isso vai dar um corte, hein? Há 17 anos atrás eu usava o celular enquanto eu dirigia. Tinha esse costume. Quando eu comecei a trabalhar no CS-Senad, eu ainda tinha esse vício. E eu comecei a fazer uma análise, né, sobre esse tipo de comportamento, porque é contraditório. Você está numa sala de aula, dando a instrução que não pode usar e você sai dali usando, né? Então, pelo menos eu tenho que dar o exemplo. Mas é legal destacar isso, professor. E aí o que aconteceu? Eu tive que adotar algumas medidas para tentar mudar esse hábito. Então eu desligava o celular, tirava do meu campo de visão, enfim.
Não foi fácil. Mas como é que isso, quais são as dicas? Eu achei bem interessante isso. Você desligava o celular para entrar no carro? Primeira coisa é reconhecer que Pega essa dica aí, ó. Isso é bem interessante. Primeira coisa é reconhecer que você tem um erro e tem que corrigi-lo. Então, a primeira coisa é a atitude. E saber que isso pode levar a uma fatalidade. Com certeza, com certeza. E aí o que você faz? Você começa a criar estratégia. No meu caso, como a todo momento eu estava com uma mão no volante e a outra no celular vendo mensagem. E você atendendo. Normalizou, que a gente normaliza isso, né? Perfeito. Já era um hábito normal. Assim como você acorda e uma das primeiras coisas que você faz é escovar os dentes, eu fazia isso. Era natural, exatamente isso. Era natural. E eu comecei a criar essa estratégia de tirar meu celular do campo de visão. Eu desligava para não chamar a minha atenção enquanto estivesse dirigindo, caso alguém me ligasse. Então, antes de entrar no carro, você desligava? Já desligava. Desligava, colocava na minha mochila e colocava a mochila no local apropriado. Isso é bem radical, né? Sim. Porque na nossa cabeça fica assim, poxa, se alguém ligar para mim, isso foi emergência. Olha como é que nossa mente trabalha, verdade, né, professor? Verdade. Então tem que ser radical, né? A neurociência explica muito isso, né? É verdade. É engraçado porque o nosso comportamento, a gente vai fazendo algo que vai dando prazer, confiança, né? E aí ele volta e é um ciclo, né? Então, aquela situação fez com que várias vezes eu parasse o carro, acredite se quiser, e mexia no celular. Porque não é assim, estalando os dedos, que você muda um comportamento. Eu levei alguns meses. É uma construção. Foi suado, foi difícil. Foi suado, foi penoso. Foi penoso. Eu falo com o coração aberto. Eu não mexo no celular, às vezes deixo ele ligado, se toca, não tenho nem a vontade de direcionar o meu olhar no alcance aqui do aparelho, para ver quem está me ligando. Porque, professor, basta um segundo. Eu posso dizer que eu já quase bati o carro e eu... Já passou por isso, diretor? Já passei por isso. Quase bati... Isso vai dar corte pra ti, cara. Não, e depois que você percebe, né, o Guga, que achava que estava no controle, e basta um segundo, né, professor? Isso. Para isso acontecer. E mesmo usando o celular ali, não painel, né? E você bota o suporte ali e tudo e acha que vai... Então. Agora você falou uma coisa interessante, desculpa cortar, professor. Então, e quando eu coloco o mapa para chegar no caminho, isso também não pode atrapalhar ou não? Atrapalha, é polêmico? Atrapalha. Na verdade, nós temos infrações, né, subjetivas, é claro, mas que podem fazer com que a pessoa seja penalizada quando ela desvia o olhar da direção para fazer outra coisa. Uma delas é essa interação com a tecnologia. Né? Eu digo que mesmo a gente tendo essas discussões, né, mesmo sendo, entre aspas, aqui permitido, a gente precisa reconhecer que é perigoso. Que aquilo tira a atenção de alguma forma. Com certeza. Né? 1 milésimo de segundo perdido no trânsito é decisivo para você desviar um carro, para você evitar uma colisão e até bater o carro e morrer. Entendeu, diretor? Ô, professor, mas ainda assim, pontuando essa parte, existe uma dica, por exemplo, assim, poxa, eu não conheço o caminho, eu preciso usar o famoso Waze, o Google Maps, mas a pessoa é interessante talvez fotografar o caminho, talvez, para que não possa se perder. Existe alguma dica que possa... Então, na direção defensiva, nós temos... isso no curso que vocês dão lá, né? Isso, um dos elementos da direção defensiva se chama previsão. Então, eu tenho a previsão mediata e imediata. Né? A imediata é o que acontece nesse exato momento. Então, eu estou reconhecendo o cenário e olhando que determinadas coisas podem fugir do controle. O fator surpresa. Isso. Perfeito. Né? Um cachorro que atravessa. Uma criança. Né? Uma criança, né? Sempre quando vem a ideia da bola rolando atrás, vem um grupo de criança. Né? Isso é imediato. O que é o imediato? É o que vai acontecer lá na frente. Então, sempre quando eu saio de casa, eu tenho que tomar algumas medidas que vão nos ajudar nesse sentido. Primeiro delas, o que a gente costuma fazer quando a gente pega um carro e uma moto antes de sair de casa? Eu sei que vocês fazem isso. Sim, naturalmente. E aqueles que nos assistem também. Que é fazer um checklist no carro. Ver se o pneu tá cheinho. Se tá... Isso, a primeira coisa. Né? É que tem gente... por aí. Isso. É que tem gente que só vai fazer isso quando o carro para lá na frente. Né? Eu sei que vocês não fazem isso. Não, é tipo profissional. Perfeito. Se eu vou para um local que eu não conheço, eu estudo antes esse local. Eu costumo procurar
né? Hoje a gente tem, exato, hoje a gente tem essa facilidade, tem a imagem do local, na palma da mão, exato. Então eu consigo, é claro que tem algumas pessoas que possuem a memória fotográfica e outras não. Agora, posso também, no meio do caminho, fazer esse reporte ao mapa do Waze, enfim, mas eu sempre oriento, faça isso parando no local seguro. Não faça isso enquanto está dirigindo. Dá para fazer, dá para fazer. É construir esse hábito, né, professor? Isso que é o desafio, né? Exato. Mas dá para fazer, né? Com certeza. É que as pessoas, elas acabam criando uma zona de conforto. Então é mais fácil. Aquilo que eu falei, a gente está fazendo trocentas coisas ao mesmo tempo. Então é fácil a gente estar fazendo isso, né? E não precisar parar para dividir tempo, né? Então isso vai fazer com que a gente lá na frente tenha um grande ganho. Não, que é o quê? A gente tem a preservação da vida. Preservação da vida. E a gente acha que está perdendo tempo, né? Que, exemplo, o que o professor colocou como hábito para o senhor, que é parar para atender o celular, por exemplo. Perfeito. Né? Poxa, eu vou parar, já estou no caminho, eu vou perder tempo aqui. Na verdade, aí entra outra máxima, né? Que é a palavra de efeito, né? É mais fácil você perder 1 minuto na vida do que você perder a vida em 1 minuto, né? Com toda certeza. É uma verdade com toda certeza. Cabal, né? Você sabe que embora a gente tenha infrações de trânsito para isso, né? Mexer no celular hoje é infração gravíssima. Quantos pontos, professor, nessa? São 7 pontos na carteira. 7 pontos na carteira? Só que eu procuro não enfatizar isso, porque é uma questão que todo mundo deveria saber, logicamente, mas quanto custa uma vida? Esse é o ponto, né? Quanto custa uma vida? Quanto custa uma internação hospitalar? Se a gente for agora lá no 5º andar do Hospital Regional, que é a de ortopedia, a maioria das pessoas lá são vítimas de sinistro de trânsito, né? Então, estou usando uma palavra aqui nova, que não é mais acidente, é sinistro. É sinistro? Isso. O acidente, ele remonta muito à ideia do acaso, né? Aconteceu, acho que a gente já ouviu falar, né? Morreu lá porque Deus quis. Não dava para ser evitado. E ele dá indícios, a gente sabe que existe uma antecipação que pode ser adotada por cada um de nós para evitar com que esse problema aconteça lá na estrada. Exato. Né? Então, os sinistros que já são usados em outros países também, o nome, né? Houve negligência. Dão essa ideia que pode geralmente estar associado à imprudência, né? Que é o que geralmente acontece. Hoje o excesso de velocidade, por exemplo, tem liderado, né? As estatísticas. A negligenciar um veículo que está com problema, eu poderia consertá-lo. E a própria imperícia, né? É a pessoa que não tem uma habilitação e opera um carro, por exemplo. Eu digo uma coisa assim, eu tenho uma motocicleta, né, professor? E eu já tomei cada susto andando de motocicleta, e assim, ó, são outros motociclistas que fazem coisas abusivas, manobras abusivas. Motociclistas que têm motos de alta cilindrada. Perfeito. Que passam tirando o fino de você, e imagina que você olhou para o retrovisor, né? Não tá vindo ninguém, e você liga a seta e vai entrar, por exemplo. E ele te corta pela direita numa coisa assim absurda que o coração sai pela boca e volta. Isso já passou por mim. Eu falei, nossa, então é contar com a graça de Deus e você... Né? A moto dá muito essa sensação de liberdade. Né? Agora, é importante ressaltar, e eu acho que já devem ter ouvido falar, que é o piloto o para-choque. Né? Verdade. Então, qualquer batida, qualquer deslize, a pessoa vai parar no chão. Fatal, né? E geralmente é fatal. Agora, professor, falando sobre produtos perigosos, eu achei bem interessante isso aqui. O transporte de produtos perigosos existe atenção especial, isso é fato. Perfeito. Tá? Mas quais são os principais cuidados e regulamentações que os motoristas precisam seguir nesse tipo de atividade? Muito bom. Nós temos hoje o Regulamento de Transporte de Produto Perigoso, né? A 5998 da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que ela estabelece uma série de regras juntamente com os instrumentos complementares, né, como por exemplo normas da BNT, né, entre outras, que vão desenhar esse transporte. Então, para cada tipo de transporte, nós temos uma orientação, né, e cada produto também pode ter as suas peculiaridades. Por exemplo, a classe 1, que abarca os explosivos, nós temos o controle do Exército. Ainda a gente segue as orientações do Exército, né? Nós temos a classe 7, que é de radioativo. Então, a gente tem o CENEM, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Então, é muito complexo, né? Então, só para teres uma ideia, como é importante, né, você colocar esse profissional que vai conduzir um produto perigoso na sala de aula,
para fazer com que ele reconheça esses cuidados na íntegra. O senhor lembra de algum acidente com o A7, né? A classe A7, é isso? Que é o radioativo? A classe 7 é o radioativo. E houve algum acidente, já aconteceu algum no Brasil que recorde? Não. Não efetivamente no transporte, mas nós tivemos aí em Goiânia, né? Na década de 80, 86, 87, se não me falha a memória, onde 2 catadores de papel encontraram uma peça de raio-x, era o Césio 137, acabaram desmontando essa cápsula, né? Ela foi parar num ferro velho e provocou uma tragédia, né? Que na época foi sem precedentes, né? Algumas pessoas morreram. Tiveram que ser enterradas, né? Não sei quando tem uma regra, né? Sim, tem alguns equipamentos e veículos que foram utilizados na operação, só para você ter uma ideia, que hoje estão em um terreno, né, de controle, enterrados em uma determinada profundidade, porque aquilo ainda verte radiação, né? As pessoas que faleceram nessa emergência radiológica foram enterrados em caixões de chumbo, né? Então nós tivemos ali, por desconhecimento, uma tragédia que acabou atingindo toda uma comunidade. Agora, interessante, professor, assim, fica até um gancho, né? Os ferro-velhos também precisam, donos de ferro-velho, precisam passar por capacitação? Você acha que é de grande valia isso? No sentido de identificar essa questão de periculosidade? Isso me veio agora aqui na cabeça, sabe? Assim, eu não sei se existe. Se a gente olhar bem, produtos perigosos são diversos, né? Inclusive, você tem produtos perigosos dentro da sua casa. Alguns deles não existe um controle específico para o transporte. Mas é importante que se tenha o cuidado, né, do conhecimento para você evitar uma intoxicação. Por exemplo, na pandemia, né, se falou muito da Covid, mas muita gente se intoxicou, acredite se quiser, lavando o banheiro, misturando, interagindo cloro com Ajax. Então, eles interagem liberando gás tóxico. Ele libera gás tóxico por reação química. Nossa. Né? Então, vejam só, são produtos inofensíveis que a gente encontra... E a pessoa no ambiente fechado, fecha a porta ali do banheiro e vai... O banheiro é mais fechado. Sim. Né? E a pessoa facilmente se intoxica. Então, todo produto perigoso hoje tem informações, inclusive no rótulo, que é determinado pelo fabricante, para usar uma luva, para usar uma máscara. E a gente sabe que as pessoas não usam. O brasileiro gosta de ler, professor? Não é? Esse é o problema, né? Sabe como é que se reconhece produto perigoso? Na maioria das vezes, quando você toca e começa a ter uma corrosão no tecido, quando começa a passar mal, aí você vai atrás para descobrir o que está acontecendo. Né? Por isso, mais uma vez, reforçando a importância da capacitação. De você estar dentro de uma sala de aula, e aí aquilo que eu falei para você há pouco, não é só para o transporte, é para a vida. Porque você tem uma visão mais abrangente, você transcende aquela ideia do transporte e vai para dentro da sua casa. Não é sobre volante, caminhão, carro, não, é sobre pessoas, né? É para a vida. Interessante, professor. Professor, o que deve ser observado no dia a dia por motoristas que atuam no transporte escolar, que isso é um transporte de uma carga muito valiosíssima, né? E como garantir que as normas de segurança sejam sempre cumpridas? Ótimo. Nesse quesito. Uma questão que eu sempre gosto de ressaltar é a família verificar se aquele transporte de fato é seguro. Se ele é credenciado, legalizado. Na verdade, o transporte hoje escolar, ele precisa de um alvará da prefeitura. Né? Então é a prefeitura quem administra essa parte. Então ele precisa de um alvará, né, uma licença da prefeitura para fazer essa atividade acontecer. Então, quando você contrata um serviço desse, você tem que saber se aquela empresa é registrada na prefeitura, se o motorista ele tem um treinamento que foi feito. Se ele tem um curso para transporte escolar. Perfeito. Agora, assim, vamos supor, eu sou pai de meus filhos pegam um transporte escolar. Como é que eu posso fazer essa análise de forma fácil, acessível, assim? Então, hoje você pode buscar a própria prefeitura que vai te trazer essa orientação. Existem secretarias, Florianópolis é a Secretaria de Mobilidade Urbana, que vai trazer essa informação de quais são as empresas que estão em funcionamento e aquelas que realmente estão em consonância com as regras. Entendi. Né? Eu ia perguntar sobre a questão da prefeitura e também empresas particulares que prestam serviços, vans, essas coisas. A boa parte delas são particulares, né? Então, essas empresas elas acabam solicitando à prefeitura, né, essa autorização para a realização da atividade. E aí, lembrando, né, tem a regularização do veículo, que é feito junto ao Detran, né, tem o cumprimento da lei federal, que aí obriga o motorista, por exemplo, a ter o treinamento. Algumas prefeituras exigem o monitor escolar,
que é importante também, ajuda nesse dentro do transporte ali. Isso. Eu acho interessante também. Porque o que acontece? O motorista está focado na direção, né? Então, imagina, as costas do motorista eu tenho 20, 30 crianças. Né? Então, já aconteceram até ocorrências de crianças se engasgando com bala, enfim. Nossa. Então, quando você tem essa visão da segurança, que o teu filho está em boas mãos, tranquilo. Existe o curso de monitor? Existe o curso de monitor. Hoje o curso de monitor é oferecido, né? As prefeituras que possuem essa cobrança. No Senat não tem monitor? Tem Tem no Senat, tem curso de monitor. Interessante. A gente oferece. Poxa, interessante. Isso causa mais segurança, traz mais segurança. Mas né? Não tenha dúvida disso. Nenhuma, né? Não tenha dúvida. Agora, professor, falando agora sobre o motofrete, tá? O motofrete tem ganhado destaque com o aumento de serviço de entrega, como a gente tinha falado, mas quais práticas podem ser implementadas para tornar esse tipo de transporte mais seguro e eficiente? Do motofrete? Do motofrete. O motoboy que entrega pizza, que entrega... Você sabe que existe uma lei, a 12.009, de 2009, que desde aquela época reconhece essa atividade como profissão. Certo. E vem construindo, né, essa caracterização profissional. Então, hoje, a pessoa que quer seguir nesse caminho, né, a gente vê muito tutorial no YouTube, pessoal ensinando, você quer ser motoboy? A gente ensina aqui a mexer no iFood, no aplicativo. Não é o primeiro passo. O primeiro passo é você ir para uma sala de aula, voltando novamente à qualificação. Porque lá na sala de aula a gente informa o passo a passo que a pessoa tem que dar para regularizar aquela profissão. Para que ele não tenha dor de cabeça numa fiscalização. Para que ele não perca a moto numa fiscalização. Que isso pode acontecer. E também até perder a vida também, né, professor? E perder a vida. E tem um outro detalhe, né? Quando a gente se permite reconhecer a importância da qualificação, a gente começa a blindar a própria profissão. Você vê hoje em São Paulo, tem pessoas que acabam se travestindo de motoboy para cometer crime. É verdade. Né? Então, é preciso ter um esforço da comunidade, né, como um todo, para reconhecer a importância desse passo a passo e aí sim a legalização do serviço. Algumas prefeituras exigem, né, o alvará de funcionamento, então é delimitado por prefeituras, né, por cidades. Algumas ainda estão em construção, porque carece de algumas legislações, mas de um modo geral a gente tem aí uma boa constituição de informações para que a pessoa possa de fato trabalhar com atividade remunerada em cima de uma moto. De forma legalizada também, consciente, né, capacitado. Para não ter problema. Perfeito. E tem a questão da segurança também, né? Por exemplo, hoje exige-se para esse profissional a antena corta-linha de pipa. Eu tenho na minha mão, tenho. Eu vou ser bem sincero, eu sempre oriento os meus alunos que, mesmo que não sejam profissionais, né, na condução de uma motocicleta, mas que tenham uma antena, porque isso já custou a vida de algumas pessoas, inclusive aqui na Grande Florianópolis. Já tivemos na Via Expressa óbitos que acabaram acontecendo pela não utilização dessa antena. Dessa ferramenta. E faz uma diferença enorme. Imagina hoje uma linha chilena, o poder de corte que ela tem, chega a cortar ferro. E ela é comercializada ainda hoje? Então, existem fiscalizações, mas teoricamente Sim. A gente sabe que se a gente for nos bairros aqui da nossa comunidade, a gente encontra com facilidade, né, carretéis já com a linha chilena. E essa antena com a linha chilena, ela consegue? Consegue, né? Consegue porque ela é específica para isso, né? Ela tem um na gancho, ponta, né? Ela tem na ponta uma pequena lâmina. É como se fosse uma lâmina de faca, que entendi. Quando a linha bate, ela tende a correr e quando ela chega lá naquela parte afunilada, ela rompe na hora. Eu vou te dizer que eu escapei alguns anos atrás, porque eu tinha na minha moto uma antena dessa. Uma antena dessa. Foi ali no Estreito, indo ali naquela região do Macro, o antigo Macro, agora não é mais Macro, né? É um outro supermercado ali. Só ouviu o barulho? Ela desceu, ela bateu na antena e eu consegui reduzir a velocidade a ponto de ter que parar e me desvencilhar da linha. Ela não chegou a correr, mas ela ficou parada. Ela não subiu. Não chegou a subir. Mas se eu não tivesse, ela teria acertado o meu pescoço, eu não estaria aqui hoje com você. Graças a Deus. Amém. Amém. Ô, diretor, você tem moto, diretor? Eu não tenho moto. Mas Nem fiz a carteira.
Graças a Deus, né? Eu falei, não vou tirar a cara. Vamos indicar para ele os cursos de capacitação, né? Excelente. Mas está convidado a fazer os treinamentos lá, porque te abre esse horizonte para outros tipos de veículos, né, que nós temos no transporte. Isso ajuda bastante. E é interessante que é independente, né? Ah, mas eu acho que eu tenho que fazer se eu for trabalhar numa empresa. Mas não, independente disso, é interessante você ter o conhecimento, né, professor? Você sabe que é curioso? Eu dou aula para motorista de ônibus, motorista para já formado, né? Isso. E aí, quando você está na aula do taxista reclama do motorista do ônibus. O motorista do ônibus reclama do motociclista. Então, é um apontando o dedo do ponto. Eu sempre costumo fazer o convite para eles. Olha, não, sou motorista de ônibus, está reclamando do seu coleguinha? Vai lá fazer o treinamento também, para ver como é que é a situação do coleguinha. Mas é verdade, né? Se colocar no lugar da pessoa. E isso é empatia, é me colocar no lugar da pessoa. Verdade. A gente não se coloca no lugar das pessoas no trânsito. Né? Da mesma forma. Também, válido. Exato. Aliás, tinha que ter esse programa também para pedestre. O professor tinha falado uma vez, professor em off, aquele sentindo na pele do motor de ônibus, que ele passava perto do ciclista, não respeitava o espaço, né? E ele fazia um sentido na pele, que era colocar a pessoa numa bicicleta parada e mandar o ônibus passar bem pertinho deles. Nós fizemos essa experiência e foi impressionante. Porque a gente escuta muito essa reclamação, o ciclista é folgado. Né? O ciclista não tem noção. E aí quando você tira o motorista do ônibus, da cabine, e coloca ele numa bicicleta, a gente colocou uns tripézinhos, né, ao lado de uma via, e descemos a lenha num ônibus. Então, a gente só viu o desespero dos caras, né? Sabe os cabelinhos assim arrepiados? Aí você tira o cara da bicicleta, trêmulo, e aí pergunta pra ele, e aí, meu amigo? Realmente... Ele fazia assim ainda, né? Aí faz ele pensar quando ele tá agora com o ônibus lá na frente. Então... Acredite se quiser, essas pessoas que passaram por essa experiência tiveram uma outra leitura do que é ser ciclista, né, nesse espaço que colocar a gente na pele vive dele. Agora, até dentro do que o diretor falou aqui, realmente trocar também os papéis, né? Assim, poxa, perfeito. O cara não te viu e você tá reclamando com o cara, então senta lá. Ah, mas eu não sei dirigir. Não, só senta lá pra você observar e o cara vai ficar na posição que você tava. Você tá vendo ele aí? Não, então ele não tá te vendo. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. É que a gente tem ângulos diferentes. E a gente precisa colocar essas pessoas nesses ângulos que elas não estão habituadas para enxergar a necessidade do outro. Né? A empatia é pura isso, empatia, é sentir na pele. É sentir na pele. Não, e eu vi, não sei se eu soube de um acidente que aconteceu aqui no Shopping Itaguaçu, que o caminhão virou para a direita, o diretor, e a motogueira estava do lado dele, no ponto cego, e infelizmente... Aconteceu uma falta de conhecimento, talvez, né? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Você sabe que eu gosto muito de trabalhar essa questão de fazer as pessoas se colocar no lugar da outra, né? A gente pega, por exemplo, o profissional do transporte e coloca uma pessoa com os olhos vendados. Ah, interessante essa Vamos dar uma volta ali, você colocar no lugar do cego, do cadeirante, né? A dificuldade de locomoção. Né, a dificuldade que a pessoa tem, a gente não reconhece isso, né? Porque a gente, graças a Deus, enxerga, a gente tem duas pernas, graças a Deus a gente consegue caminhar, mas bota você numa cadeira de roda para andar numa calçada toda desnivelada, né? Sem rampa de acesso. A gente, às vezes, tem até a rampa de acesso ali, mas o motorista que não tem consciência vai lá e estaciona bem no acesso da rampa por deficiente, e aí consegue. O coitado tem que dar uma volta enorme para fazer o acesso. Né? Então a gente costuma fazer isso em sala de aula para sensibilizar. Isso também estimula o exercício do quê? Da cidadania. Professor, isso é um trabalho de formiguinha, né? Mas o senhor acredita que isso deva ser uma coisa mais radical, digamos, tipo, não só a capacitação dentro da sala de aula, ou fazer a sala de aula chegar até esse motorista também, ou fazer programas que possam... eu já vi um programa assim, que fazia abordagem do motorista, fazer perguntas, como ele reagiria em determinadas perguntas, ou se colocando no lugar do cadeirante, e seja como for. Não seria também de grande valia isso? Com certeza. A gente costuma fazer isso em palestras que a gente é convidado a ministrar em empresas. O senhor dá palestra também em empresas? Bastante. Né? Bastante. A gente, graças a Deus, a gente tem essa conscientização da importância de levar a informação ao público. Né? Às vezes o público não consegue vir até nós, a gente vai
até a montanha. Mas no caso, o senhor dá palestra não só em empresas de transporte, mas pode ser qualquer empresa que precisa trazer essa conscientização para os funcionários. Qualquer empresa. Porque quando a gente fala de trânsito, Enéas, não é só o profissional. Todos nós fizemos parte do trânsito. Nós fazemos o trânsito acontecer. Todos nós estamos no trânsito todos os dias. Então essa informação ela tem que chegar a todos. Todos nós. Se você não é condutor, você é pedestre. Se você não é pedestre, é ciclista, é motociclista, todos nós fizemos parte desse fenômeno social. Dessa engrenagem, né? Perfeito. Poxa. Professor, uma pergunta interessante sobre essa parte que eu achei bem curiosa de cargas indivisíveis. Primeiro, o que é carga indivisível, tá? E como o transporte destas cargas, tá, afeta o planejamento das estradas e a capacitação dos motoristas. E quais são os erros mais comuns que devem ser evitados nesse tipo de operação? Muito bem. Pergunta de vestibular essa aí, né? Ótimo. Quem define carga indivisível é o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte. Então, carga indivisível é aquela carga que não pode ser separada. Por exemplo, uma carga superdimensionada, que ela venha ultrapassar as dimensões geralmente normais de um veículo. Exemplo, seria uma hélice daquela energia eólica, por exemplo, que eu já vi passar. Então, nós temos hoje uma resolução do CONTRAN que ela define, né, a largura, a altura, o comprimento e peso de um caminhão. Né? Então, por exemplo, um caminhão tem que ter uma altura de 4,40, largura de 2,60. Aí peso e comprimento depende da estrutura veicular. Quando eu tenho uma carga que ultrapassa essas dimensões, eu preciso pensar numa forma segura de transportá-lo. Aí entra a ideia de carga indivisível. Pá eólica, embarcação, né? Embarcações. Eu já vi cada um assim que trabalha para levar. Transformadores, a VEG, né? Em Jaraguá do Sul, ela tem muito transporte que segue dali para o porto. Né? O grande problema que nós temos hoje, né, é a possibilidade desse produto ser transportado com segurança no meio desse cenário que a gente tem. As pessoas precisam usar a via também, não é só para caminhão. Né? Então, por isso que geralmente se adotam algumas regras. Por exemplo, exato, tem alguns horários que esse veículo pode transportar, né? Alguns períodos da semana que ele pode usar a rodovia. Existem escoltas que são feitas por empresas privadas ou escoltas dedicadas, que é feito junto com a Polícia Rodoviária Federal. Né? É feito um planejamento, não é feito simplesmente colocar em cima do caminhão e transportar, tem que ser feito um estudo técnico, né, de onde eu estou saindo, para onde eu vou, se a via comporta ou não. Né? Porque no meio do caminho eu vou encontrar muitas obras de arte. O que são obras de arte? São passarelas, elevados, viaduto. O pessoal imagina que é um quadro de pintura. Exato. Né? Então, obras de arte é isso. Né? Então, eu preciso dimensionar tudo isso. Né? Se eu chegar numa passarela, eu consigo fazer o desmonte dessa passarela para essa Isso é uma pegadinha de prova, hein? Obra de arte, o pessoal que não souber sobre isso. É interessante, né? Existem alguns nomes que às vezes a gente... porque quando a pessoa fala obra de arte... Tem na terminologia que as pessoas não conhecem, né? Não conhecem. Você falou obra de arte. Se o senhor não explica, ó, não é um quadro de pintura. São pontes, tem que ser... Então tem que planejar para realmente que não afete, para calcular se a embarcação ou essa hélice pode passar por ali, o horário também, tudo isso, Perfeito. E o motorista treinado, né? Porque não é uma velocidade comum que a gente vê de um caminhão que trafega numa rodovia de 70, 80 km por hora. Tem uma especificidade, né? Tem alguns que tem que ir a 10 km por hora, 20 km por hora, né? Então, tudo isso tem que ser dimensionado para que não haja o tomamento dessa carga, para que não haja um sinistro, para que não haja um prejuízo também para a empresa e também para a comunidade. Porque imagina uma carga indivisível que tomba e acaba bloqueando uma passagem importante de uma rodovia. Isso já aconteceu, né? Da rodovia ficar por horas fechada. A nossa mobilidade já não é muito boa. Então, se eu não tenho esse planejamento, eu posso agravar essa situação. Isso causa um efeito dominó absurdamente negativo. Não tenha dúvida disso. Né? Professor, como que funciona com relação essas cargas? Elas são muito pesadas, né? Às vezes toneladas. Ela não comporta o peso que tem. A gente vê aí muitos buracos e coisas assim. Quando você vai construir uma via, é pensado, né, nessa questão de infraestrutura? Perfeito. Interessante. Perfeito. Interessante. Você sabe que os desnivelamentos, né, buracos que às vezes a gente vê numa rodovia, eles são provocados, boa parte, pelo excesso de carga. O excesso de carga, quando eu falo, às vezes é a carga até mal acomodada num caminhão. Tem isso também. Uma pequena diferença que você deixa sobre o eixo, ele pode ser muito considerável
na hora desse veículo estar passando na rodovia. E eu já vi, professor, no asfalto, ele como se tivesse pegado um cobertor e feito camada. Isso. Sabe? Isso seria resultado dessa Isso. divisão de peso? Na grande maioria das vezes, sim. Né? Então, por isso, a gente alerta sempre, né? O cuidado que esse profissional deve ter na acomodação da carga, porque ele participa também, né, do carregamento, do descarregamento. Né? Então, esse profissional, ele precisa ter esse conhecimento. Por algum tempo, eu dei aula na ArcelorMittal, São Francisco do Sul, através do CSNAD, num treinamento que a gente deu sobre peação de bobina de aço. Essa peação que seria? Peação é amarração da bobina de aço. Né? Aquilo ali é um perigo. Então, ali a gente está falando de toneladas de metal. Né? Então, a bobina hoje ela é muito usada na indústria automotiva, né? Fabricação de geladeira, enfim. Só que quando ela já está acabada, para fazer o enrolamento dela e evitar a oxidação, eles colocam um óleo sobre essas faces de alumínio. Né? De metal. Para ter mais aderência, digamos, para apertar. É para evitar a oxidação mesmo do material, para preservação, porque às vezes ele chega lá e ele fica por algum tempo ali, enfim. Então, esse profissional tem que ter um cuidado enorme na frenagem, na aceleração, porque qualquer deslocamento, mesmo que ela esteja acomodada num berço... Eu já vi um vídeo sobre isso. O coxo apropriado para acomodação dessa bobina, por mais que ela esteja peada, né, passada ali a cinta, a catraca, ele tem que saber... Respeitar a velocidade. Exatamente, ele tem que saber. Primeiro, já começar a orientar na acomodação, que eles têm as marcações, eles vão colocar exatamente no ponto correto do veículo, respeitando o centro de gravidade. Né? Então, dali para frente, ele tem esse controle também através do conhecimento que ele adquiriu nas capacitações. Exato. Eu já vi um vídeo de ver essas bobinas soltarem e ela pegar a cabine do motorista e amassar como se fosse um papelão. Absolutamente. Perfeito. Porque realmente acredito que estava na velocidade errada, talvez. Ou algo inesperado também? Pode ser? Ele tem a orientação de constantemente verificar essa tensão das cintas, né? Porque elas vão afrouxando durante o transporte. Acredite se quiser, eu já encontrei até motoristas que falavam que não, a peação é algo desnecessário, porque se o caminhão fizer um L, a carga vai e o caminhão fica. Né? Aí você tem que mostrar para o cara, não, meu amigo, você está errado. Se você pensar dessa forma, você vai matar a gente na estrada. E você vai se matar também porque a carga está solta. Carga não pode ser transportada solta, a legislação deixa isso muito claro. Mas, professor, é o que o senhor falou realmente, que quando se fala de conscientização, é trabalhar o ser humano, o motorista, de dentro para fora. Eu quero dizer assim, existe também essa questão de teimosia, tipo, o motorista passou pela capacitação, não sei se tu já deve ter acompanhado esse quadro, e ele errou em cima daquela capacitação que ele fez. Mas você fez capacitação e você errou em cima disso. Isso acontece muito? Pode. Por isso que eu digo que a pessoa tem que ser vigilante dela mesma. E a consciência, ela é aquele botão de alerta que vai sempre chamar a tua atenção. Você tem que sair da sala de aula pensando que o curso ele tem uma duração. Porque enquanto você está fazendo o curso, está tudo muito latente, né? Você sai dali da sala de aula redobrando a atenção, os cuidados de velocidade. Agora, daqui a um mês... Aquilo vai esfriando, daqui a um ano, exato. Então, a nossa preocupação é que a pessoa deixe de lado a segurança, ela comece a se acostumar com aqueles vícios que ela vai adquirindo. Então, ela tem que ser treinada dentro da sala de aula. A gente faz esse trabalho cirúrgico de, além do treinamento, ela dá continuidade a essa vigilância. E está sempre em alerta. Sempre na ideia que algo pode acontecer. Efeito escoteiro, né? Sempre alerta. Perfeito, sempre alerta. Agora, professor, estamos quase finalizando aqui. Deixa um spoiler pra gente, até para quem está assistindo a gente aqui no Positivo Cast, que está fazendo concurso público, sabe? Dá umas dicas pra gente. O que a gente deve estudar sobre legislação? Ô, diretor, essa dica é boa, hein? Muito bom. Eu estou fazendo concurso público, professor. Para onde eu posso direcionar o meu norte de estudo, sabe? Se você puder deixar uma dica pra gente. Uma das coisas que você tem que observar é sempre o edital, porque o edital ele vai direcionar exatamente qual é a área. É o Waze, né? Exato. O caminho. Começa tudo pelo edital, né? Mas o que eu gosto de reforçar na questão geral, né? Eu digo concurso para Polícia Rodoviária Federal, tudo direcionado a isso dentro do conteúdo. É o que é uma infração, o que é uma penalidade, o que é uma medida administrativa, o que é um crime de trânsito, isso é muito importante. Quais são as infrações, né, de natureza leve, média, grave, gravíssima, isso é muito importante. Né?
essa parte, ela é batata. Geralmente cai. Isso é um baita de um corte. Pega essa visão aí. Poxa vida. Top demais. Professor, estamos finalizando, tá? O diretor tem que almoçar também, né, diretor? Depois desse conteúdo maravilhoso. Já liga pra cá, né? Eu tenho certeza que a galera tá assim, ó. Tá acabando. Poxa, agora, o bate-papo tava muito bom, tá né? Quando bom. começa, Poxa né? vida. Tá terminando. É pra deixar um gostinho de quero mais. É verdade. Mas, professor, se quiser deixar uma mensagem que você queira direcionar a pessoas ou a seus colegas ou de conscientização também, a câmera é sua, fica à vontade, tá bom, professor? Primeiro, Enéas, eu quero te agradecer pelo convite. A honra é toda nossa, né? professor, a pelo seu tempo. gente se coloca à disposição para outros momentos, Perfeito, de repente, com de certeza. falar temas mais específicos, né? Perfeito. Queria dizer que você pode nos seguir também na rede social. Posso deixar aqui a minha rede social? Por favor, fica à vontade, claro. A gente pronuncia March, mas é Marchi, M-A-R-C-H-I, _ oficial. Perfeito. Né? Lá eu também trago muitas dicas de segurança, trago muitas informações e isso ajuda também a alimentar esse conhecimento. Você pode repetir mais ou menos? Né? É Marchi, M-A-R-C-H-I, _ oficial. Oficial, só isso? Só isso. Bacana. Só isso. Telefone também? Quem quiser ter contato? O telefone se é possível ou não? Pode ser, sem problema nenhum. É DDD 48, perfeito. Né? É 98855-2390. Perfeito. 98855-2390. Bacana. Tá, então, finalizando mais esse episódio maravilhoso, 11º episódio, com muita alegria. Eu me sinto honrado realmente de ter um professor aqui na nossa mesa, sabe, professor? Porque a gente traz conteúdos que realmente causam transformações de pensamento, né? Transformações positivas, né? Essa é a visão do podcast, porque eu sempre ratifico aqui que pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Então a gente tem que trabalhar o pensamento, né? Entende? E é isso, né? Agradecer pelo seu tempo aqui. Eu quero, claro, fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, sem dúvida nenhuma, né? Um agradecimento ao Quinta Queiroz, Vinho Cartas Nacionais, o melhor terroir brasileiro em cada taça. Você gosta de vinho, professor? Com certeza. Eu tô aprendendo. Um vinhozinho com uma pizza no sábado à noite. Hein, diretor? Cai como uma uva. Tá certo. Oferecimento também, Positivo Cast é um patrocínio de Mundo dos Monóculos, um universo de memórias na palma da sua mão. Conhece monóculo? Eu esqueci de trazer hoje. Um monóculozinho que ele bota foto dentro. É incrível. Sim. Tá aí, ó. Professor, manda pra mim aqui. Mostrar pra galera aqui. O pessoal tá perguntando, o que é um monóculo, né? Que muita gente não acompanha isso, né? Dale, diretor. É isso aqui, gente. Olha só que maravilha. E tem alguma imagem ali, não? Tem. Dá uma olhadinha aí. Eu vou trazer um desse pro senhor. Legal, né? Olha, essa imagem aqui, ela tem muita coisa boa, hein? Muita coisa. É bem positivo. Aí, né? Um abraço aqui à nossa amiga Flávia, nossa parceira. Flávia, obrigado pelo apoio. A Flávia também tem um evento, né? Que elas são direcionados a mulheres empreendedoras, né? Que é Negócio com Leveza. Ela fez a primeira edição e arrebentou no ingresso. Eu falei para ela, Flávia, vou estar sempre apoiando aqui vocês aqui. Legal. E é uma empresária também fora da caixa, uma história incrível para contar, né? Está no nosso radar também. Um abraço, Flávia. Um abraço também ao Rilson Oliveira, o empresário da IA Infinity, CEO da IA Infinity. E a Infinity é especializada em inteligência artificial e inovação que transforma, inteligência que conecta. É o futuro no presente. É isso aí. Um abraço também especial à equipe da RPM. A RPM é especializada em conserto de painéis de moto. Sua moto quebrou, né? Porque acontece muito, né? O pessoal estava falando muito, o professor, sobre a questão desse erro crônico da Twister, né? Eu tive uma Twister, né? Eu tenho uma Twister, aliás, e ela deu um problema. E graças a Deus, uma boa indicação, me levaram lá, eu fui lá na RPM, eles prontamente me atenderam muito bem, né? Consertaram o painel, foi coisa maravilhosa, dentro do padrão do Detran, porque eles têm esse treinamento, acho bem interessante isso, né? E mandar um abraço ao Leandro, que está me apoiando aqui, uma pessoa maravilhosa. Leandro, obrigado pela parceria, Deus te abençoe, cara. E assim, é uma honra ter você como nosso parceiro, tá? Então, para você, RPM especializado em conserto de painéis de moto, seu painel em boas mãos, sempre em alta rotação. Ficou bonito isso aí, né? Excelente, excelente. Pô, deu trabalho para pensar isso aí, cara, mas a gente fala, né? Um abraço também pra galera da Sergipe Barbearia, estilo autêntico, raiz sergipana, e aquele atendimento diferenciado. Um abraço ao Ed, um beijo do coração. É um coração de menino, atende a gente super bem. E lá você pode agendar, né, o seu atendimento, o seu corte de cabelo. Eu não tenho esse problema, né? Se bem que eu vou lá e ele tem todo um atendimento especial na minha
Entende, Ed? Obrigado, tamo junto. Um abraço também pra Dai da Rosa B Cosmético, a essência da sua beleza com Rosa B. Perfumes árabes maravilhosos, eu tenho um Azad, depois eu vou te mostrar lá, coisa linda. E pra você que quer adquirir, eu vou estar liberando o contato de todos eles ali, tá? O contato também com a licença do professor, tá? O seu arroba lá, do Instagram e seu telefone, tá bom, professor? E também um abraço para a equipe da Altair Motos, a potência que você confia, o desempenho e cuidado que a sua moto merece. Professor, esqueci de fazer uma pergunta. Qual o seu maior sonho hoje, professor? Esqueci de perguntar isso. Meu sonho é fazer a diferença na vida das pessoas. É o meu também. Vamos compartilhar isso. Acho que por isso que eu gosto de estar em sala de aula, é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, de contribuir um pouquinho mais. Tamo junto, eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas se eu deixar um pouquinho aqui a minha marca, o meu carimbo, eu já tô com a minha vida bem satisfeita, bem realizada. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Diretor, manda um recadinho pra nós aí, diretor. Gostou de participar, diretor? Te peguei de surpresa, né? Grande Gustavo. Pela participação. Participação positiva, né, cara? Bacana. Pessoal, então lembrando sempre pra vocês, se é podcast, é Positivo Cast. Ah, outra coisa também, gente, ó. Tá aqui, ó. Se você ainda não pediu a sua caneca, não perca. Peça já a sua caneca. Lembrando que parte do lucro dessa caneca é direcionado à Associação Mães que se Apoiam, professor. A Associação Mães que se Apoiam, ela é direcionada a mães de filhos atípicos, tá? Crianças com autismo e síndromes raras também, né? Que legal. E veio de presente pra gente. A gente queria apoiar uma associação, estava procurando uma associação e graças a Deus a gente teve essa conexão através da nossa amiga Luciane. Entramos em contato com a presidente Carla Maria, nos acolheu prontamente, nós estamos aqui apoiando e com certeza eu estou convidando o pessoal que está assistindo a gente aqui para adquirir a caneca. Tá bom, professor? Parabéns. Gente, forte abraço, até a próxima, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Mais uma vez, se é podcast, é Positivo Cast. Fui!